Irmãos, podem se assentar. Que alegria podermos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. It is such a joy to be able to listen to the word of God this morning. E para fazê-lo eu conto com a ajuda do meu querido amigo Marcelo Eugênio. And in order to do that, I am counting on my good friend's help, Marcelo. Que já foi membro dessa igreja e hoje está servindo ao Senhor também com a sua família em outra igreja. He has been a member of this congregation, but now he is serving the Lord at another congregation. E ele vai falar em línguas no meu lugar aqui. And he will be speaking in tongues in my place today. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículos 5 a 13. Please open your Bibles to the book of Acts chapter 4, verses 5 through 13. E eu vou ler em português esses versículos e depois o Marcelo vai ler os mesmos versículos em inglês. I'm going to read it in Portuguese and then Marcelo is going to read it in English. Acompanhe com atenção e com dedicação a leitura da palavra de Deus. Please follow the reading with all of your attention and dedication to the Word of God. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. On the next day, their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem, with Annas, the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and all who were of the high priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone, and there is salvation in no one else, but there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Vamos orar mais uma vez. Let's pray once again. Deus celestial, Heavenly Father, nós estamos diante da tua palavra. we stand before your word. Ajuda-nos a ver as maravilhas da tua lei, Help us see the wonders of your law pelo poder do teu Santo Espírito. by the work and power of your Holy Spirit. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Você já viu essa cena antes, You have seen this scene before em filmes, in movies. quando existe ali um crime que acontece no meio da rua When there's a crime that happens on the street e os policiais estão tentando resolver a situação and the police officers are trying to solve the situation e eles colocam cordões de isolamento and they isolate the area e a população se junta ao redor daquela cena. and everybody gathers around the crime scene. Mas então, But then a trilha sonora entra. the soundtrack starts. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. I wanted to see how you do that. E aí começa a vir aquele carro preto no meio da multidão.
Then there comes a black car in the middle of the crowd. E ele vai até a cena do crime. And then the car arrives at the crime scene. E a porta se abre. Doors open. Taranã, taranã. Ta-da-da-da-da. E saem dois homens de terno preto, 2 men in black come out of the car, óculos escuros. sunglasses, E eles vão até o chefe de polícia no meio da cena do crime. and they go to the chief of police in the crime scene, E o chefe os interrompe. and they get interrupted by the chief. E ele diz: quem são vocês para interromper a minha investigação? And he says, who are you? You're interrupting the investigation. E a resposta é sempre a mesma: And the answer is always the same. FBI. FBI. A gente assume daqui. We'll take over from here. Taranã, taranã. Ta-da-da-da-da. E dali você já sabe o que acontece, eles vão salvar o mundo. And then you know what happens. They're going to save the world. Meus irmãos, por que eu estou falando disso? Brethren, why am I talking about this? Porque a pergunta que esse chefe de polícia faz aos policiais: Because the question the chief of police asked the other police officers, qual é a autoridade ou em nome de quem vocês vêm aqui? with whose authority are you coming here? É a mesma pergunta que o mundo tem feito a mim e a você todos os dias. It's the very same question that the world is asking you and I these days. Qual é a autoridade ou em nome de quem nós vamos até este mundo? By what authority or in the name of who do we go to this world? Para intervir nas questões desse mundo. To intervene in the world's affairs. Para falar as questões desse mundo. To speak into the affairs of the world. Seja em questões sobre aborto, May it be about abortion, seja sobre questões de verdade, truth, sobre questões de ideologias e gêneros, ideology, and gender, e todos os assuntos que você pode imaginar. and all of the subjects you can imagine. Há uma ideia andando aí fora There's an idea around de que nós, os que cremos na palavra de Deus, não temos nenhuma autoridade. that we, the ones who believe in the Word of God, have no De authority. que este livro está ultrapassado That this book is outdated. e não tem mais nada a oferecer a este mundo. And there's nothing you can offer the world. Mas quando nessa manhã eu e você vemos a atitude dos apóstolos But this morning, when we see the apostles' attitude, e o poder e em nome de quem eles vão, the power and the name by whom they go, nós aprendemos algo que muda a nossa atitude we learn something that can change our e attitude muda a nossa postura no ano de 2021 and change our standing in 2021 em relação àquilo que precisamos oferecer ao mundo. regarding what we have, what we need to offer the world. Nessa manhã, meus irmãos, a palavra de Deus diz Brothers and sisters, this morning the Word of God is saying que nós devemos proclamar ousadamente o evangelho de Cristo, that we should proclaim boldly the gospel of Christ, sem vergonha, shamelessly, porque nós estamos no poder e em nome de Cristo. because we preach in the power and name of Christ. E nós vamos aprender isso juntos nessa And we're going manhã. to learn this together this morning. Em primeiro lugar, meus irmãos, First of all, brothers and sisters, de que há poder no nome de Jesus para salvar pecadores. there's power in the name of Jesus to save sinners. Desde o início do livro de Atos, Since the beginning of the book of Acts, as coisas estão bem animadas. things have been very animated. Jesus ressuscitou dos mortos Jesus is risen from the dead. e pouco antes de subir aos céus, And just a little before he ascended to the heavens, ele dá uma grande comissão aos seus apóstolos he commissions his apostles para que vão na autoridade de Jesus, that they would go in his authority, fazendo discípulos de todas as nações, making disciples of all nations, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, e ensinando todas as coisas que Jesus lhes ordenou. teaching them all that Jesus had taught them. E Jesus prometeu que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. And Jesus promised that he would be with them every day until the end of the days. E o que eles decidiram fazer? And what did they decide to do? Ir em nome de Jesus, Go in the name of Jesus. pregar o evangelho, Preach the gospel. realizar sinais e prodígios To work wonders. para apontar para Jesus. To point to Jesus. E isso tinha acabado de acontecer. And that had just happened. No capítulo 3, In chapter 3, nós conhecemos aquela história we came to know the story em que eles estavam para entrar no templo, that they were about to enter the temple, João e Pedro. John and Peter. E então homem que estava aleijado à porta do templo chama a atenção deles, This crippled man that was at the door of the temple got their attention, chamando a atenção para ele mesmo.
They're calling the attention to himself, pedindo que eles tivessem misericórdia dele. asking that they would be merciful to him. E você lembra o que eles disseram? And you remember what they said. Nós não temos prata nem ouro, We have no gold or silver, mas aquilo que nós temos, nós te oferecemos. but what we have, we give to you. Em nome de Jesus, levanta e anda. In the name of Jesus, rise up and walk. E o que aconteceu? And what happened? Ele levantou e andou. He got up and walked. Aquele homem que todo mundo conhecia, That man that everybody knew, o famoso aleijado da porta do templo, the famous crippled man at the door of the temple. ele entra pulando e louvando a Deus. He gets in, leaping for joy and worshiping God. A notícia rapidamente se espalha News spread quickly, e Pedro começa a pregar a Cristo. and Peter starts preaching. E em questão de pouco tempo, 5.000 pessoas vieram a Cristo. And in a matter of very little time, 5,000 people came to Christ. Mas nem todo mundo gostou daquilo. But not everybody liked the idea, Especialmente os fariseus e saduceus. especially the Pharisees and the Sadducees, E a liderança dos judeus. and the leadership of the Jews. E então eles decidiram colocar aqueles homens na prisão por uma noite. And they decided to lock them up for a night, Só para que eles pudessem assim, sentir o gostinho da falta de liberdade. just so they could taste the lack of freedom for a night. Mas na manhã seguinte, aqueles homens foram trazidos perante a liderança. But the next morning, they were brought before the Jewish leadership. E a pergunta que é feita no versículo 7, você deve prestar atenção. And let's pay attention to the question they ask on verse 7. Veja o versículo 7 novamente. Take a look at verse 7 once again. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? And when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? E o versículo 8 nos diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Then verse 8 tells us, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. Pedro não vai em nome de si mesmo. Peter is not going on his name. O Espírito Santo está com ele. The Holy Spirit is with him. E é o Espírito Santo de Deus que o capacita a dar a resposta que ele vai dar. And the Holy Spirit is the one who enables him to give the answer he will give. Pula para o versículo 10. Go to verse 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Let it be known to all of you and to all of the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing well before you. Pedro está diante da maior autoridade da terra. Peter is before the greatest authority on earth, Aquela autoridade judaica. the Jewish leadership. Mas ele está falando de uma autoridade maior do que eles. But he's talking about an authority that is greater than theirs. Nome maior do que o deles. A name that is greater than Nome theirs. mais poderoso do que o dos More judeus. powerful than theirs. Ele está dizendo que tudo o que estava acontecendo não era pelo poder de Pedro, He's saying that everything that was happening wasn't by his power. não era pelo poder de João, It wasn't by John's power, mas pelo poder daquele que era o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. but by the power of the one who was the same God of Abraham, Isaac, and Foi Jacob. exatamente isso que ele diz no capítulo 3, versículo 12. And that's exactly what he said in chapter 3, verse 12. Volta no capítulo 3, versículo 12. Let's go there real quick. 3:12. E ele diz: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? And when Peter saw it, he addressed the people. Men of Israel, why do you wonder at this? Or why do you stare at us as though by our own power or piety we have made him walk? E no versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. He continues in verse 13. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate when he had decided to release him. Meus irmãos, Brothers and sisters, Pedro está elevando Jesus Peter is elevating Jesus ao nível do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. to the same level of the God of their forefathers. Não sem motivo.
not without a reason. Este é o mesmo Deus. This is the same God. O mesmo Deus do passado. The same God of the past. O mesmo Deus que estava curando este homem aleijado. The same God who was healing this crippled É o man. Deus a quem servimos nessa manhã. Is the God whom we serve this morning. Você crê nisso, meu irmão? Do you believe this? E o poder que estava nele And the power that rested in him está no meio da igreja nessa manhã. is in our midst this morning. Meu irmão, minha irmã, Brethren, há poder no nome de Jesus para vivermos para Ele. there's power in the name of Jesus for us to live for him. Não apenas para curar aleijados. Not only to heal the crippled. De vez em quando Ele faz isso. Sometimes he actually does that. Ele tem poder para isso. He has that power. Mas Ele tem poder para que a cada dia nós vivamos na Sua graça. But he has the power for us to live in his grace every day. Para sermos santos. For us to be holy. Para nós falarmos em Seu nome. For us to speak in his name. E se não for o poder dele, And if it's not his power, não há condições de eu e você darmos um passo sequer. we cannot take one step. Uma vez eu estava ouvindo um pregador nos Estados Unidos I was listening to this preacher once in the States. e ele estava falando sobre a dificuldade de tentar viver a vida cristã sem o poder de Deus. And he was talking about the hardship or the difficulties of trying to live the Christian life without the power of God. Que muitas pessoas estão tentando fazer isso. And that many people are actually trying to do that. Fazer coisas para Deus sem depender do poder de Deus. Trying to do things for God without depending on his power. E a analogia que ele fez foi muito interessante. And his analogy was pretty interesting. É como se nós, sendo filhos do rei, It's as if us, being children of the king, esquecêssemos por um segundo que nós temos à nossa disposição would forget for a second that we have at our disposal o tesouro da casa real, the treasure of the king, o dinheiro que nos ajuda a fazer tudo, the money that can help us do everything, pagar as contas, pay the bills, realizar projetos, to realize projects, resolver problemas. solve problems. Você já imaginou tentar fazer todas essas coisas no dia a dia? Sem usar o dinheiro espiritual que Deus nos dá. Have you thought about this, trying to do these things every day without using the power, the spiritual power that God gives us? Eu não estou falando teologia da prosperidade. I'm not talking about theology gospel. Eu estou falando do evangelho de Cristo para viver todos os dias. I'm going to correct something. He said, I am not talking about the prosperity gospel. Sim. Estou falando do evangelho de Cristo para viver todos os dias. I'm talking about the gospel of Christ for us to live every day. O poder da cruz, The power of the cross, sem o qual você não pode se santificar. without which you cannot be sanctified. Você precisa orar por este poder You need to pray for this power para vencer pecados, to win the battle against sin, para ser mais santo e mais parecido com Cristo, to be more Christ-like, para obedecer a sua lei, to obey his law, para realizar grandes coisas em seu nome. to work great wonders in his name. Foi ele mesmo que disse que nós faríamos isso. He was the one who said we would do that. E se nós não estamos fazendo, And if we are not doing it, provavelmente nós não estamos ativando o poder dele para fazer essas we're not coisas. tapping into his power to do these things. Eu e você precisamos acordar nessa manhã. You and I need to wake up this morning. Mas não é apenas isso, meus irmãos. But it's not only that, brothers and sisters. Não é apenas que há poder no nome de Jesus, It's not only the fact that there's power in his name, mas também de que Jesus é o único e exclusivo caminho de salvação. but also that Jesus is the one and exclusive way of salvation. Esse é o nosso segundo ponto. This is our second point. Veja comigo agora os versículos 11 e 12 do capítulo 4. Let's take a look at verses 11 and 12 of chapter 14. Pedro continua seu argumento. He's going forward with his argument. E ele diz nos versículos 11 e 12: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. And this is what he says in verses 11 and 12. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone, and there's no other name under heaven. There's no salvation in no one else, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Pedro faz uma acusação muito séria.
Peter makes a serious accusation contra aqueles que eram a liderança dos judeus. against those who would lead the Jews. Ele diz que estes homens, os construtores, rejeitaram Jesus. He says that these men, the builders, they have rejected Jesus. Eles são representantes dos construtores, They're representing the builders, aqueles que receberam a lei de Deus inicialmente. the ones who had received the law of God initially, Os judeus que sabiam tudo a respeito do Messias the Jews that knew everything about the Messiah, e que deveriam crer nos sinais do Messias, and that should believe the signs of the Messiah. mas estavam rejeitando Jesus. But they were rejecting Jesus. Esses homens These men foram os responsáveis pela crucificação do Filho de Deus. were responsible for the crucifixion of the Son of God. Anás, Caifás, João, Alexandre Annas, Caiaphas, John, Alexander, deveriam saber tudo sobre Jesus, they should know everything about Jesus. mas rejeitaram o Filho de Deus. But they rejected the Son of Ele God. chama Jesus de a pedra angular, He calls Jesus the cornerstone, a pedra que dá sustentação a todo o edifício, the stone that keeps the whole building up, sem a qual o edifício desmorona. without which the building will fall. A tentativa de ter uma religião sem a pedra de sustentação Trying to have a religion without a cornerstone é o problema de todos os homens em todos os tempos. is the problem of all men all time. Crer em Deus sem crer no verdadeiro Deus To believe in God without believing in the true God é um problema. is a problem. A palavra de Deus nos diz, The Word of God tells us em João 14:6, in John 14:6 que Jesus disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. that Jesus said He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but ex- by Him. Foi exatamente o que Ele disse aqui. That's exactly what He's saying here. Não há salvação em ninguém mais. There's no salvation in no one else. Único caminho para Deus. One way to God. Único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Only one name by which it matters that we're saved. Talvez isso pareça óbvio para você nessa manhã. This may sound obvious to you this morning. Talvez você só creia em Jesus nessa manhã. Maybe you only believe in Jesus this morning. Mas nós temos muitas pessoas que têm visitado a igreja. But we have many people that have visited the E church. talvez não seja o seu caso. And maybe that's not your case. Talvez você veio hoje pela manhã porque você acha que essa é mais uma opção entre várias opções. Maybe you came this morning because you think this is just one more option among many. Eu vou conhecer esse Jesus aqui. Let me try to know this Jesus here. Mas eu tenho lá o meu centro espírita. But I have my Spiritism. Na verdade, eu sou budista e eu não preciso de Jesus. I'm actually a Buddhist. I don't need Jesus. Na verdade, eu não tenho religião alguma. Actually, I don't really have a religion. Eu tenho uma vida muito boa. I just have a good life. Eu sei fazer todas as coisas. I know how to do all things. Eu nunca precisei de Jesus para nada. I never really needed Jesus for anything. Essa é a mentalidade desses homens. This is the mindset of these men. Eles não precisam de Jesus. They don't need Jesus. E eles acham que podem alcançar Deus sem Jesus. And they think they can go to God without Jesus. Se essa é a sua forma de pensar nessa manhã, você tem um problemão. If this is the way you're thinking this morning, you have a huge problem. Mas talvez você já seja um crente. But maybe you're already a believer. Alguém que já crê em Jesus, Maybe someone who already trusts in Jesus. mas que tem no dia a dia tentado se salvar por outras formas. But every day you try to get saved by other means. Talvez você esteja escolhendo outras formas de salvação. Maybe you're choosing other ways of salvation. Pastor, eu sou crente, mas eu tenho um ótimo emprego. Pastor, you know, I'm a believer, but I have a pretty good job. E eu criei minha família direitinha. And I actually raised my family pretty well. E até quando eu casei, eu era virgem. And I had not fornicated before I got married. E eu nunca roubei nada de ninguém, I never stole, até onde eu me lembro. as far as I can remember. Nunca colei na prova. I never really cheated on any exam. Sabe, pastor, eu sou uma pessoa assim muito boa. You know, Pastor, I'm a good person. Na igreja, eu sempre ajudei em todas as áreas. I always help the church in all areas. Eu já cantei na música. I have sung. Eu já até traduzi o pastor no sermão. I actually, I've translated the sermons. Eu já fiz todas as coisas. I've done all things. Eu já fiz até uma viagem internacional. I actually traveled abroad. E eu já fiz missões na África. And I went on a mission trip to Africa. Eu já fui para a China. I've been to China. E eu já fiz todas essas coisas. I've done all of these things.
E talvez lá no seu coração você esteja se confundindo, And maybe you're a little confused in your heart, achando que o que te salva é o que você fez por Jesus e não o que ele fez por você. thinking that maybe what can save you is what you do for Jesus, not what he has done for you. Você se acha o melhor de todos os religiosos You think you're the best one among the religious men, you think you're the best one. e está traindo o sangue de Jesus por você. And you're, Traindo. Não atraindo. you're betraying the blood of Jesus. Justiça própria é um pecado que assola cada um de nós. Self-justice is a sin that hits all of us. Meus irmãos, é o evangelho que está em jogo aqui nessa manhã. Brethren, the gospel is at stake here this morning. A noção no seu coração de se você é salvo pelos méritos de Cristo ou pelos seus méritos. The idea in your heart that if you are saved by your merit or Jesus's. Não caia na armadilha dos fariseus, Don't fall into the Pharisees' trap, na armadilha dos the religiosos, trap of religious men, de achar que você é muito bom, to think that you're good, porque o único que é bom é Jesus. because there's only one good, Jesus. E nós somos 100% dependentes da bondade dele. And we depend on his goodness 100%. Eu te pergunto nessa manhã, você crê no nome de Jesus para a sua salvação? Let me ask you this morning, do you believe in the name of Jesus for your salvation? Não só no dia que você foi convertido lá atrás, Not only that day when you became a Christian, mas todos os dias, but every day. humilhando-se debaixo da potente mão de Deus Humbling yourself before the mighty hand of God. e dizendo: Jesus, eu vou em teu nome, não no meu nome. Saying, Jesus, I'm going to go in your name, not mine. Eu preciso do teu poder, não do meu poder. I need your power, not mine. Eu preciso das tuas obras, não das minhas obras. I need your works, not mine. Ajuda-me a te obedecer. Help me to obey. Sem reconhecer este pecado, você não pode dar nenhum passo à frente. Without acknowledging this sin, you cannot take one step. E você não pode fazer o que Pedro e João estavam prestes a fazer. And you definitely can't do what John and Peter were about to do. E esse é o último ponto do nosso sermão. And this is my last point this morning. A ousadia e a intrepidez dos apóstolos testificavam que eles andavam com Jesus. The boldness of the apostles were a witness to their walk with Jesus. Meus irmãos, no capítulo 4, versículo 13, nós temos um detalhe maravilhoso. Brethren, chapter 4, verse 13, we have a wonderful detail. Eu vou ler em português e o Marcelo lê em inglês. I'll read it in Portuguese, Marcelo will read it in English. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Brethren, o Sinédrio estava observando a postura de Pedro e João. Sanhedrin had been observing the conduct of Peter and John. Eles falavam com autoridade. They spoke with authority, Eles falavam com intrepidez. with boldness. Eles conheciam a causa e o conteúdo daquilo que defendiam. They knew the cause and content of that which they defended. Mas esses homens não eram grandes escolásticos. But they weren't scholars. Eles não eram os melhores acadêmicos. They weren't the best academy people. Eles eram pescadores. They were fishermen. Eles eram homens sem educação. They had no education. Como é possível alguém sem educação formal, sendo pescador, falar com essa autoridade? How can those men without any formal education speak with that kind of authority? Qual é o segredo deles? What is their secret? Algo aconteceu na vida deles. Something happened in their lives. Eles andaram com alguém que já morreu. They walk with someone who died. Eles falam do mesmo jeito que aquele homem. They speak like that man. Eles realizam os mesmos milagres que aquele They homem. work the same signs and wonders that that man did. Mas de alguma maneira, But somehow, mesmo que aquele homem pareça já ter morrido, even when it looks like that man has actually died, ele parece estar bem vivo na vida desses homens. seems to be very alive in the lives of these men. Eles estavam impressionados. They were impressed. Meus irmãos, quando nós falamos sobre ousadia e intrepidez, Brothers and sisters, when we talk about boldness, essas coisas jamais serão conquistadas se nós não tivermos uma caminhada real com Jesus. you'll never have these things if you don't have a real walk with Jesus. Meus irmãos, Jesus não está morto.
Brothers, Jesus isn't dead. Ele não é um conjunto de ideias que passou. It's not a set of ideas from the past. Ele é um Deus vivo que caminha no meio do seu povo. He's a living God that walks in the midst of his people. Você crê nisso? Do you believe this? Sim. Yep. Agora eu te pergunto, você caminha com ele? Now let me ask you, do you walk with him? Há uma diferença bem grande There's a huge difference there entre saber a respeito dele between knowing about him e caminhar com ele todos os and dias. walking with him every day. Isso muda a maneira como você fala, This changes the way you speak, a maneira como você se porta, the way you carry yourself, porque você sabe do que você está falando. because you know what you're talking about. Meus irmãos, você acredita que o homem foi à lua? Brothers, do you believe that that men have gone to the moon? Momento da polêmica. Controversy time. Mas eu não quero fazer uma controvérsia aqui. Controversy is not my goal here, Mas eu quero apenas fazer uma ilustração. but I just want to illustrate this. Imagina que você é um dos astronautas que foi à lua, So imagine that you are one of the astronauts that went to the moon, ok? okay? Você é um dos astronautas que subiu naquele foguete One of the astronauts went onto that rocket, e saiu da órbita da Terra and you left the Earth's orbit, e olhou a Terra de fora, and you looked at the Earth from the outside, tão redondinha, round, bem redondinha. very round. Mas não só a Terra, agora você vê a Lua se aproximando. But not only the Earth, but now you're getting closer to the moon. Você é o primeiro homem a se aproximar de um astro fora da Terra. You're the first man to get close to a star outside the Earth. E a sua nave pousa num lugar que não é a Terra. Your spaceship lands somewhere else other than the Earth, E a porta se abre. and the doors open. Taranana. Da-na-na-na-na. E você dá o primeiro passo na Lua. And you take your first step on the moon, E você dá o segundo passo. and the second, E você pula um pouquinho. and you jump up a little E bit faz umas acrobacias. with acrobatic moves, E você fala, uau. and you go, wow, Isso é uma das maiores coisas de todos os tempos. this is one of the greatest things of all time. Você viu com seus próprios olhos. You saw it with your own eyes. Você tocou. You touched it. Você entra de volta na nave. You go back into the spaceship, Volta para a Terra. come back to Earth. Todo mundo te recebe com alegria. Everybody welcomes you with joy. E você então vai dar uma entrevista perante a mídia And then you have to give an interview para contar que você foi à Lua. to tell that you went to the moon. Mas um repórter levanta a mão But one reporter raises his hand, e ele diz assim: and he says, eu duvido que você foi à Lua. I doubt that you went to the moon. Isso não aconteceu. That didn't happen. Isso não é possível. It's impossible, Porque ninguém poderia ir à Lua. because nobody can go to the moon. Mas à medida que você conta como foi a Lua, But as you explain how the moon is, como você conta como é a Terra na Lua, how the ground is on the moon, a atmosfera, the atmosphere, a luminosidade do Sol na Lua, the lights from the sun, a sensação da gravidade, the feeling of gravity, as pessoas começam a ser convencidas, people start being convinced, porque você não está falando daquilo que você leu num livro, because you're not talking about something you saw in a book, mas daquilo que você experimentou e só você sabe o que você experimentou. but something that you experienced and you know you experienced it. Meus irmãos, nós não estamos falando da ida à Lua. Brethren, we're not talking about going to the moon. Nós não estamos falando de algo que é passível de ser questionado. We're not talking about something that can be questioned. Eu não me importo com a sua opinião nessa manhã. I really don't care about your opinion about this morning. Eu me importo apenas com a verdade. I just care about the truth here. Jesus Cristo é real. Jesus is real. E quem anda com ele sabe do que eu estou falando. And if you walk with him, you know what I'm talking Veja o que about. aconteceu no versículo 18. See what happened here on verse 18. Preste atenção. Pay attention. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John answered them, whether it is right or wrong in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot speak of what we have seen and heard.
We cannot but speak of what we have seen and heard. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. We can't stop talking about the things we have seen and heard. Ontem à tarde tivemos um evangelismo. Yesterday in the afternoon, we went out for evangelism, E conversando com os nossos jovens and we're talking to our youth e com os nossos irmãos americanos, and with our American brethren. deles me perguntou a seguinte pergunta: One of them asked me the following question. Pastor, por que às vezes é tão difícil evangelizar? Pastor, why is it sometimes very hard to evangelize? Por que às vezes a gente tem tanta vergonha? Why are we embarrassed sometimes? Meus irmãos, a resposta não poderia ser mais óbvia. Brethren, the answer could not be more obvious. Se é verdade que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, If it's true that we can't but speak about the things we heard and see and seen, provavelmente você não está vendo e ouvindo para falar. probably you are not seeing and hearing so you can talk. Você não está andando bem pertinho de Jesus. You're not walking closely to him. Você não está experimentando o poder e a graça dele ativamente. You're not tasting his power and grace actively. Você está diminuindo a experiência de caminhada com Jesus. You're diminishing your experience of the walk with him. E não está compartilhando daquilo que te traz mais alegria. And you're not taking part of that which brings you more joy. Mas você vê o que Jesus está fazendo conosco nessa manhã? But do you see what Jesus is doing with us this morning? Você não está caminhando com ele, You're not walking with him. mas na sua palavra ele nos diz essa manhã: eu quero andar com você. But in his word this morning, he says, I want to walk with you. Precisamos melhorar essas coisas. We need to get these things doing better. Precisamos melhorar a nossa agenda. We need to get our schedule better. Você precisa ler mais a minha palavra. You need to read the word more. Você precisa orar mais a mim. You need to pray to me more. Você precisa desejar mais a minha You presença need to desire my presence more para que compartilhe naturalmente da minha vida em você. so that you take part naturally of my life in you. Para que evangelismo não seja apenas um fardo, So that evangelism is not a burden, mas uma alegria, but a joy, um poder, power, uma intrepidez. boldness. Qual foi a última vez que você fez essas coisas? When was the last time you did these things? Qual foi a última vez que você foi à lua com Jesus? When was the last time you went to the moon with Jesus E experimentou a terra de Jesus? and experienced the ground of Jesus? Alguns dias atrás, nós tivemos outra atividade aqui na igreja. Some days ago, we had this event here at church, Uma vigília de oração. and it was a prayer vigil. E tinha muito presbiteriano que há muito tempo não fazia uma vigília de oração. And there are many Presbyterians that had not done that for a long time. E alguns dos testemunhos foram maravilhosos naquela noite. And some of the testimonies were great. Um deles, de uma irmã da igreja, One of them from this sister here e que me trouxe muita emoção naquela noite. that actually brought me emotions and affections that night. Quando ela compartilhou que foi o momento de se reencontrar com Jesus. When she shared that was a moment for her to come back to Jesus. Que ele estava no ouvido dela há muitos dias, That he had been talking to her for many days por meio da palavra, through his word, mas ela estava rejeitando como os judeus. but she was putting it off like the Jews. Mas naquela noite não teve como. But she had no way of doing that on that night. Ela tinha que responder à palavra de She Jesus. had to respond to his word. E ali ela confessou os seus pecados. And she confessed her sins. E ali ela chorou na presença do And she mestre. cried in his presence. E ela pediu perdão. And she asked for forgiveness. E eu perguntei para ela ontem como é que estava essas 2 semanas. And I asked her yesterday about the last 2 weeks. E ela disse que está andando com Jesus todos os dias. And she said she's walking with Jesus every day. E está sendo muito bom. And it's been great. E ela me disse algo novo que ela fez. And she told me something new that she's been doing. Que pela primeira vez na vida dela, That for the first time in her life, ela compartilhou o evangelho de Jesus com uma pessoa no trabalho. she shared the gospel of Christ with a coworker. Sem pressão. No pressure. Ela queria fazer aquilo. She just wanted to do that. Ela queria compartilhar daquilo que estava no seu coração todos os dias. She wanted to share about the things that were in her heart every day. Simples assim. That simple. Como aquela mulher samaritana Just like that Samaritan woman que encontrou Jesus that found Jesus. e não sabia muita coisa, She didn't know a whole lot, mas ela havia encontrado com Jesus but she had a real encounter with Jesus e conhecia a vida dela that knew her life, e era o Messias prometido. and he was the promised Messiah. Meu irmão, minha irmã, My brother, my sister, o mundo está perguntando qual é a nossa autoridade. the world is asking us about our authority. Como é que nós temos coragem
como crentes, de falar qualquer coisa nesse mundo. How can we be bold as believers to say anything in this world? Sobre família, About family, sobre política, about politics, sobre economia, about economy, sobre a vida pública e social. about public life. Não há autoridade em você, There's no authority in you, mas há autoridade no nome de Jesus. but there's authority in the name of Jesus. E quem experimenta caminhar com Ele na sua palavra, And if you experience walking with him in his word, pode falar da palavra dele todos os you can dias. talk about his word every day. Você deseja isso, meu irmão? Is that what you desire today? Eu espero que sim. I hope it is. Eu espero que o Senhor, nessa manhã, possa se aproximar de você e você se aproximar dele. I hope the Lord this morning draws near to you and you to him, E que você, ousadamente, and that you boldly fale da palavra dele. speak his word. Vamos orar, meus irmãos. Let's pray. Senhor Deus, Lord God, Tu tens sido tão bom para conosco. you've been so good to us. O Senhor tem transformado a nossa vida You have transformed our lives e dado a conhecer a Tua palavra and given us your word to know. por misericórdia e graça. By your mercy and grace, Nós somos tão pequenos. we are so small. Nós não somos homens importantes neste mundo, We're not important men in this world, assim como aqueles apóstolos. just like the apostles. Mas nós podemos ter ousadia e intrepidez But we can be bold se caminharmos com Jesus. if we walk with Jesus. Senhor, nós te pedimos pela Tua misericórdia, Lord, we ask you by your mercy, venha caminhar conosco, Senhor. come walk with us, Lord. Toma-nos pela Tua mão, Take us by your hand. levanta-nos quando estamos caídos, Take us up when we fall. ajuda-nos a ter estímulo e disposição para Te servir, Help us have the disposition and energy to serve you, para que quando o mundo observar as nossas palavras e ações, so that when the world sees our words and actions, possa ver algo diferente, they can see something different. possa ver que nós caminhamos com aquele que perdoa pecados, They can see that we walk with the one that forgives sins, com aquele cujo nome é poderoso, with the one whose name is powerful, com aquele que é o único caminho, verdade e vida. with the one that is the only way, truth, and life. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord. e enche-nos do Teu Santo Espírito, Fill us with your Holy Spirit. em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Amém. Vamos ficar de pé. Let's